E abra comigo a sua Bíblia, Paraxá de hoje, você que nos visita, a cada sábado. Olha, a você que nos visitam, isso é o estudo da Torá. Hoje nós vamos estudar o mundo judaico no mundo todo, qualquer lugar do mundo. Israel está estudando hoje Números capítulo 8, do versículo 1 até o capítulo 12, verso 16. A palavra hoje, que o mundo está preocupada com ela, é Beha'alatorá, ou seja, quando acenderes, quando acenderes as lâmpadas do tabernáculo, da menorá. E a Haftarot, que é a parte dos profetas, serão estudados hoje Zacarias 2, de 10 até o capítulo 4, 7, e Apocalipse, capítulo 11. Isso é chamado essa midrash, essa correlação. Então, o mundo judaico todo, e nós também, como judeus messiânicos, estamos estudando essa paraxá. E ela vai falar daqui um pouquinho sobre a menorá, e uma mensagem muito profunda. Mas antes, porém, eu quero dizer a você... Fabiane, põe na tela, põe na tela, passa esse, passa o segundo. Eu não vou me cansar de repetir, eu não me canso. Diga, eu não me canso de ouvir. Eu não me canso de repetir. Gente, a igreja está há 2000 anos sem estudar a Torá. E não existe esse negócio de Novo Testamento e Velho Testamento. Não existe essa palavra Velho Testamento. Isso foi o Papa, o Bispo Macião, que colocou essa frase de Velho Testamento Novo. A Bíblia chama de Sagradas Escrituras. Então você não pode separar Novo de Velho. A graça, sim, o Gólgota, o Sinai, a Torá, mas você não pode separar, isso é para judeu, isso é para nós. Não existe isso. A palavra de Deus, vocês vão ver aqui hoje com muita propriedade, é para as nações. Israel é simplesmente uma nação corporativa. O que é isso? Uma nação que representa as outras pelo encargo divino de levar as boas novas. Jesus é judeu. Então, por isso Israel foi comissionado a sair daí o Messias, a palavra do Senhor. Todos os escritores da Bíblia são judeus. Todos, exceto Lucas. Então, irmãos, a cultura que você tem que entender é dentro desse espectro, dentro dessa visão. Então, eu quero mostrar para você que quando a gente estuda a Torá não quer dizer lei, Torá quer dizer palavra de Deus instrutiva, Torá quer dizer instrução. Então, quando você instrui, é instruído pela palavra de Deus, lembrando que o próprio Yeshua é a palavra que se fez carne, diz em João, a Torá está relacionada com a história do povo de Israel. A igreja muitas vezes só vê Israel, é a Torá, é Moisés, é Israel. Não, a Torá, ela conta a história do povo de Israel, mas ela também conta a história da humanidade. É na Torá que eu sei que eu não vim do macaco, que Deus criou o macaco, o leão, o tigre, Deus criou a natureza, Deus criou os mares, os céus, os astros, Então é pela Torá que eu conheço a história da humanidade, como viveu Noé, como era Abraão, como é que foi a escolha do povo. Então, mostra também a história da humanidade. Agora, estudando a Torá, Marcelo, isso é coisa minha, agora daqui para frente é o Marcelo. Eu não consigo estudar a Torá sem ver a história da igreja. Eu vejo a história da igreja. Tem gente que tem a cabeça tão pequena que acha que a igreja foi instituída em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Pentecostes. De jeito nenhum. A igreja, a primeira vez que aparece a palavra igreja, a palavra kahal, da palavra kerilá, congregação, foi no Sinai. Então Deus já começa a criar a igreja no Sinai, dando instrução a essa igreja no Sinai. Depois ela vai receber o Espírito Santo lá em Atos 2, mas ela está dentro de um contexto da história da igreja. Então eu vejo a história da igreja dentro da Torá. Agora, dentro da Torá eu vejo a minha história. Você sabia disso? Você já viu a sua história? Cada um de nós que nasceu de novo tem a sua história na Torá. Lá que você vai conhecer Deus, você vivia no Egito, vivia nas trevas, de repente você conhece Jesus, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e você começa a crescer em fé. Tudo, quem é o Deus? A Torá conta a sua história. Então eu vejo sempre a minha vida dentro da Torá também. E a Torá também mostra o plano de Deus, a redenção universal. Você sabia que o livro da Torá o livro de Apocalipse tem 278 versículos que repetem a Torá? O Apocalipse inteiro tem 406 versículos, dos quais mais da metade é repetição da Torá. Então como é que a igreja quer estudar Apocalipse sem estudar a Torá? Por isso há tantas doutrinas, tantas interpretações erradas de Apocalipse, da vida de Jesus, do arrebatamento, do dia do Senhor. É uma confusão. Mas para nós não há essa confusão.
Para nós há essa bênção de estudar a Torá. E aqui é um gráfico, né, que eu sempre imagino assim, você é esse gráfico, né? Quando eu estudo Gênesis, eu ainda sou neném na fé, mas aí eu começo a conhecer os conceitos de Gênesis, de Bereshit, aí eu vou para Êxodo, lá eu conheço a lei do Senhor, eu estou caminhando no deserto, aí Levítico eu entendo o meu papel sacerdotal, Números, que é o livro chamado No Deserto, eu vou entender sobre batalhas espirituais e os planos para tomar a terra da terra prometida, posse da terra prometida. E finalmente Devarim, que é o livro de Deuteronômios, nós vamos fazer uma analogia com o reino dos céus, a terra prometida. Então, isso funciona na sua vida. Eu estou aqui no deserto do mundo, caminhando para a terra prometida. Deu, entendeu a analogia? Assim como o povo hebreu caminhou, foi livre da escravidão e andou pelo deserto até chegar à terra prometida, assim também você foi escolhido em Yeshua para caminhar nesse deserto da vida, mas alcançar a terra prometida, né? O nosso galardão com o Senhor e a nossa redenção, o Tikkun Olam, diz a palavra do Senhor. Bom, vou voltar com esse desenho, porque tem revelação nova. Eu não queria voltar com esse desenho, mas eu vou voltar até você entender. Até você entender. Diga comigo, há 2 montes em minha vida. Só 2 montes. Quais são esses montes? O Monte Sinai e o Monte Sião, o Monte Gólgota, onde o Senhor morreu. Só esses 2 montes. Esses 2 montes falam tudo. Vão rever que tem revelação nova aqui. Eu não sei se dá tempo para você enxergar. Faz um esforço para enxergar. Faz o esforço. O caminho que o homem, a humanidade fez seguindo a sua própria vontade. Então vamos repetir, ó. Você estava lá, a humanidade estava lá no Éden, através de Adão. Era o Éden, tá bom? Lá ele estava em livre-arbítrio, era o homem. O homem estava em comum união com Deus. Era o propósito de Deus viver com o homem para Deus. Era o mundo, era o Éden. Deus criou o homem para o Éden. Deus não criou o homem para morrer, para ser internado no CTI, para morrer de acidente de avião, de carro. Nada disso. Deus não criou a morte. Ele não criou a morte. Ele criou, como ele é eterno, ele criou um homem eterno. Está me entendendo? Então o que aconteceu? O homem que estava em comunhão com Deus, a Bíblia diz que Adão passeava com Deus na viração do dia, que é 6 horas da tarde, a hora que o sol se punha, aí é novo dia. E ali, Adão passeava com Deus, havia uma comunicação direta, o homem entendia Deus, Deus falava, o Adão entendia, não é? Mas de repente, Deus apresenta a árvore da vida, Deus apresenta a sabedoria do bem e do mal, porque Deus apresenta o que Ele é, amor. E quando Adão fica sabendo que Deus é amor, e quem ama solta, quem ama libera, quem ama não prende, né? Quem ama fala, é um jogo da verdade. Eu vou te dar uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu vou te mostrar o bem, vou te mostrar o mal, você vai viver dentro disso aí. Você vai respeitar, não é? E aí o que acontece? Adão cai, peca, ultrapassa, faz mau uso do livre-arbítrio, e aqui aparece uma interrupção, está vendo? O relacionamento de Deus e o homem foi quebrado. Quando o Adão, através da humanidade, através de Adão, quebrou esse relacionamento com Deus, e o Caim mata Abel e começa a criar desgraça, a história da humanidade é uma verdadeira graça e desgraça. Graça quando o homem age por si mesmo, e a graça quando Deus intervém. E a hora que Adão caiu, Deus já começa a providenciar o quê? A volta do homem ao Éden. Lembra, Gênesis capítulo 3, verso 14, quando diz que viria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente, estão lembrados? Então, Deus já começa a preparar o Messias e Yeshua. Por isso que eu falo que a Torá é a história da igreja, começa lá. Você entender a igreja, não é entender o que é a igreja batista, presbiteriana, metodista, adventista. Gente, isso é muito pouco. Você tem que ir lá atrás para entender a história, o plano que Deus tem. Então, qual foi o plano? Se o homem estava em pecado, rompeu com Deus, Deus podia, no outro dia, mandar Jesus, com a graça dele de perdoar o pecado? Poderia? Poderia? E ele mandou? Por que ele não mandou?